Operário, e foi também levado uma cópia do arquivo de Galeotti. Então, essa história, talvez com certos componentes épicos, apenas para mostrar que é fundamental, né? É fundamental que hajam grupos, pessoas e iniciativas que, às vezes, realmente, a gente vai estar sempre remando contra a corrente. Né? A gente vai, no mais das vezes, remando contra a corrente. Burocracia, né? A fragmentação das instituições, não é? As condições ecológicas, né? Do clima tropical brasileiro, que são inimigas do papel, inimigas da preservação de documentos, né, primários, e vai por aí, né? Mas eu acho que mesmo dentro das universidades, né, quer dizer, o arquivo de Galeotti hoje, felizmente, ele tem uma sede própria, né, mas isso levou décadas, né? A gente sempre lutou lá por problema de espaço, né? Espaço sempre foi uma briga contra o departamento, contra, né, setores da administração, mas por que vocês querem mais espaço, né? Normalmente os nossos colegas, infelizmente, né, os colegas das áreas científicas ou tecnológicas, não entendem muito, né, a questão. Mesmo o atual reitor, eu lembro disso, quando eu fui vice-diretor do meu instituto, o atual reitor, o professor Tadeu, que é engenheiro agrário, engenheiro agrícola, né, ele disse, mas por que vocês querem que o Centro de Documentação Biel tenha uma diretoria de serviço, tenha esse espaço dobrado? Eu falei, meu amigo, porque isso, o Centro de Documentação é o nosso laboratório. Para ver se eu entendi. É o nosso laboratório, quer dizer, o Centro de Documentação Cultural que nós temos no Instituto Sul que preserva acervos linguísticos, né? Aliás, também de linguística indígena, né? Que é um centro forte e importante em Campinas, mas também acervos literários, de história literária e outras documentações culturais, é o nosso laboratório. Então, se o senhor quiser, eu só faço uma visita lá para o senhor ver como ele é importante para os cursos, né? Para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. Né? Então é isso, quer dizer, é permanente esse tipo de, digamos assim, de tensão, né? Até de conflito, né? Mas eu acho que os resultados, né, e a questão do arquivo público, o que teria sido do arquivo de Galeotti? Bom, na melhor das hipóteses, ele teria sido transferido para a Universidade de Austin. Menos mal, estaria numa universidade. Mais, evidentemente, muito distante, né, dos pesquisadores brasileiros, né, dos estudantes, e assim por diante. Com mil e uma desvantagens, digamos assim, para a própria memória histórica brasileira, né? Então eu acho que não é questão só de ser nacionalista, mas é questão de que certos patrimônios históricos, né, historiográficos, da vida social, da vida política, né, da vida literária, né, o que vocês quiserem, da vida colonial, né, da vida das comunidades tradicionais, das populações indígenas, etc., tem que ser preservada, sim, no local ou nos locais, nas cidades, né, nos estados em que esses processos se desenvolveram. Né? Vamos dizer assim, a vocação natural dessa documentação. Não é uma questão simplesmente de ser bairrista ou de ser nacionalista. Né? A gente tem que lutar, sim, por preservar isso. Né? Eu, quando vi lá numa universidade, que é a Universidade de Stanford, na Califórnia, né, um caderno original manuscrito de Euclides da Cunha, com algumas primeiras versões escritas à mão de vários ensaios, justamente de A Margem da História, que são os seus ensaios amazônicos, eu fiquei bastante revoltado. Eu queria saber como é que aquele negócio tinha chegado ali, né? Por que isso aqui não estava no Brasil? Não estava, eventualmente, aqui mesmo no Museu Amazônico, ou que fosse na Biblioteca Nacional, né? Ou que fosse lá na São José do Rio Pardo, né? Uma cidade que preserva bastante a memória do escritor Euclides da Cunha. Enfim, são essas questões que eu acho que a gente, se fosse um documento de interesse da história americana, eu tenho certeza que, não é, a relação seria outra, né? Se esse documento tivesse eventualmente disperso não sei aonde, né? Então eu acho que hoje mesmo, quer dizer, atualmente, vários países, né, que foram colonizados, né, pelas potências europeias, etc., reivindicam que várias das obras, por exemplo, arqueológicas, que estão hoje nos museus do Louvre, né, no Museu Britânico, sejam repatriadas, né, com toda razão, né, professor? Com toda razão. Né? Eu acho que é uma política bastante coerente e bastante correta. Né? Mas, infelizmente, a gente não tem muitas vezes esse tipo de, vamos dizer, agressividade no melhor sentido da palavra, né? De defender esse tipo
preservação do patrimônio em relação à própria cultura brasileira. Né? Bem, eu poderia falar talvez um pouquinho, né, sobre esse tema. Quer dizer, eu sei que a professora Marilene Corrêa, entre outros colegas e amigos, quer dizer, ela de alguma maneira faz uma crítica à questão do que ela chama até de uma certa ideologia do esquecimento, né? Que sempre se diz, sempre se fala que a Amazônia foi abandonada, que a Amazônia foi esquecida, e que isso acaba sendo um movimento ideológico, né, para evitar considerar certas outras contradições que no espaço, digamos assim, da globalização, né, particularmente no espaço da globalização, evidentemente que essas regiões, as ditas regiões, né, periféricas, elas estão efetivamente integradas, né, num movimento maior, né, dos fluxos de capital, etc., dos fluxos e das diásporas de imigrantes populacionais, né, das atividades econômicas, da diversificação das atividades econômicas, da polarização das atividades econômicas, e que, portanto, no caso do Brasil, se a gente quiser realmente voltar atrás, isso é verdadeiro desde o processo colonial, não é verdade? Desde o período colonial. Então, essa história de falar que a Amazônia foi esquecida, que a Amazônia foi abandonada, ou para pegar uma imagem que está lá no Euclides da Cunha, né, essa ideia de uma terra sem história, como ele chama, né, Amazônia, terra sem história, a última parte de a margem da história, ou mesmo, né, a margem da história. Né? Quer dizer, é uma visão, evidentemente, bastante discutível do ponto de vista teórico. Né? É verdade que Euclides da Cunha nunca ignorou as historicidades amazônicas, né? A partir do momento que, inclusive, quando ele teria que fazer a sua longa viagem como representante do Ministério das Relações Exteriores, numa comissão binacional para o Peru, para resolver problemas de fronteira entre o Brasil e o Peru, lá na região do Alto Purus, né? Ele leu tudo que caiu na mão, tudo que ele podia ler, né? Lá no Rio de Janeiro, e depois já no Museu Bélgico, ele parou em Belém do Pará, acerca do período colonial, acerca dos cronistas, né? Particularmente das literaturas de viajantes, né? Acerca da região amazônica. Né? Evidente que no caso do Euclides da Cunha, ele está identificando história, talvez até de forma um tanto quanto tradicional, né, passível de crítica, portanto, ele está identificando história com um certo processo civilizatório, um certo processo da cultura, né, na palavra de origem alemã, que é a cultura no sentido da civilização. Não é? E ele está dizendo, bom, no fundo, todas essas lutas, do que ele chamou no capítulo que ele acabou nunca escrevendo, né, que ele projetava fazer quando ele estava justamente aqui em Manaus, nos meses que ele passou aqui em Manaus, ele chamaria brutalidade antiga. Então, digamos, essa brutalidade antiga, particularmente, predomina no período colonial, né, até o início, pelo menos, do Estado Nacional, etc., é um período que, talvez, para ele, na visão dele, talvez um tanto quanto esquemática, né, um tanto quanto caudatária de uma certa concepção historicista do século XIX, que foi o da sua formação, né, ele viria como uma pré-história, né, ele viria como uma pré-história, talvez, né, e que a história, então, se fundaria no momento em que a região estivesse mais integrada, né, aos fluxos maiores do capital. Mas veja bem, não é que ele veja que isso por si só é positivo, não é que o Euclides seja um ideólogo do progresso completamente inocente. Longe disso. Ele diz que isso é a tragédia. A tragédia da modernidade é exatamente, não é? Ele não está aqui para ver isso 100 anos depois, né? Quer dizer, a tal globalização. Quer dizer, a globalização produz realmente uma homogeneização, não é? Uma homogeneização dos espaços econômicos, né? Uma homogeneização até mesmo de aspectos culturais, né? Com, evidentemente, a violência, com, evidentemente, né, o extermínio antes que esse processo se complete, né, com a exclusão e assim por diante. Né. Processos esses que são comuns, não é que esse processo é um processo típico do Brasil ou específico da Amazônia. Esse processo aconteceu também na Europa, esse processo aconteceu na África, aconteceu na Ásia, né, no restante da América Latina e assim por diante. É um processo realmente com características internacionais, né? Necessariamente durante todo esse processo do mercantilismo
e da expansão do capitalismo, e que chega, evidentemente, hoje, né, já no século XXI, a níveis nunca vistos, né, quer dizer, a financiarização, né, a financiarização do capital em escala global, né, só mesmo aí o Thomas Piketty, né, para dar um pouco o início desse mapa, né, desse mapa global, desse processo, né, de enorme concentração da riqueza num polo minoritaríssimo da sociedade, os famosos 1%, e depois, né, uma concentração de miséria, né, em largas camadas, né, majoritárias da população humana, né, da população humana. Então, nesse processo, digamos, evidentemente que daí a Amazônia não está sendo esquecida, né? Muito ao contrário, ela está sendo integrada. Mas se nós pudéssemos voltar um pouco a, digamos assim, a construção de uma história nacional, ou a construção de uma historiografia brasileira, a gente veria que sempre a Amazônia entra como um capítulo relativamente marginal, como um capítulo periférico. Há, sim, dentro do Brasil, né, uma tendência hegemônica que, de alguma maneira, concentrou certos processos históricos, particularmente nas regiões centro-sul, particularmente, durante largo período no Rio de Janeiro e depois, particularmente na região de São Paulo e do Sudeste, né, como uma espécie de, vamos dizer assim, uma generalização desses processos para uma visão de uma pretensa unidade nacional. Né? Acho que é disso que eu gostaria, quer dizer, é disso que eu estou tentando, sobre isso que eu estou tentando pensar, refletir um pouco, quando eu provocativamente falo do sequestro da Amazônia, né? Me inspirando aqui num ensaio famoso do poeta e crítico Haroldo de Campos, né, que escreveu O Sequestro do Barroco, para criticar justamente, né, uma historiografia, aqui, pegando exatamente, especificamente no campo literário, uma historiografia literária que tem como, vamos dizer assim, como telos, né, como ponto de chegada, o modernismo pretensamente nacional, mas que a gente verifica cada vez mais historiograficamente, é o modernismo paulista, restrito ali a um grupo de artistas, escritores que se movem em São Paulo. Então, quando ele fala do sequestro barroco, ele está tentando pensar numa literatura que vem desde o período colonial e que tinha outros polos de radiação, né? A começar, no caso do barroco, a começar da Bahia, com Gregório de Matos, né? Ainda em pleno século XVII, etc. Depois, então, né, disseminada por todo o grande norte brasileiro, né? Isso lembrando que também durante largo tempo essa ideia do norte era uma ideia mais indivisa, né, entre o que depois se convencionou chamar de Nordeste e toda a região norte. E eu acho que, então, aqui também, de alguma maneira, do ponto de vista de uma história do Brasil, né, evidentemente que já várias e várias contribuições, felizmente, há algumas décadas, e particularmente aqui mesmo dos historiadores deste departamento, mas também de outros pesquisadores em outros lugares da Amazônia e também do Brasil. Né? Isso está sendo, de alguma maneira, questionado, isso está sendo debatido e superado, pelo menos parcialmente, com novas pesquisas, com novos documentos, né? Mas, de qualquer maneira, realmente existe sim uma espécie de viés. Né? Existe sim uma espécie de viés. Eu vejo isso claramente, por exemplo, em alguns currículos de cursos de graduação, de pós-graduação de ciências humanas, por exemplo, na Universidade como a Universidade de São Paulo. Eu pegar realmente uma universidade que passa a ser o símbolo da projeção do que eu chamo mesmo, né, ideologia paulista. Né? Espero que aqui vocês possam me entender bem. Normalmente, quando eu falo desse tema em São Paulo, eu sou mal entendido. No mais das vezes, eu sou bastante mal entendido. Mas então, quer dizer, eu acho que essa projeção de uma ideologia paulista, ela tem vários momentos. A constituição de um mito bandeirante é um dos seus momentos importantes, né? Já nas primeiras décadas do século XX.
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, mas também outras instituições. Afonso Scrignoli de Toné, não é, filho do Visconde de Toné, que era um intelectual, escritor que vinha do monarquismo, né, Conselho de Estado do Imperador, um grande escritor importante no século XIX. O filho dele foi um historiador muito tradicional, que teve entre seus vários amigos, né, o nosso tão festejado professor Sérgio Buarque de Holanda. Eu acho que o Sérgio Buarque de Holanda, em vários momentos, eu acho que ele desliza com muita facilidade para esse imaginário da ideologia paulista. Esse é um tema que a minha prezada orientadora, a professora Maria Silva de Carvalho Franco, ela sempre desenvolvia nas aulas, nos seminários, e infelizmente ela ainda está nos devendo um livro que ela sempre prometeu fazer sobre a montagem dessa ideologia paulista, no caso específico da obra do Sérgio Buarque de Holanda, que ela conhece enormemente. A criação da USP, é evidente que qualquer instituição pode superar, não é, as marcas da sua origem, as marcas da sua fundação. Não é? Ao mesmo tempo que ela pode superar as marcas da fundação, ela, muitas vezes talvez